Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você nesse momento a juntos celebrarmos ao Senhor, a juntos adorarmos ao nosso Deus, através desse culto que é para Ele, para a glória do nosso Deus. Faça da sua casa um altar de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a ler comigo Salmos 27, no verso 4, onde a palavra do Senhor nos diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai nesse momento, pedindo a bênção dEle sobre essa nossa reunião. Estamos todos reunidos nesse ambiente de glória, chamado Igreja de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Derrama o Teu Espírito sobre cada casa, cada vida, cada família, Senhor. Pai amado, Seus filhos e filhas estão diante dessa transmissão para receberem a Tua palavra, para adorarem ao Senhor, Pai. Por isso, Senhor, te pedimos, flua o Teu Espírito sobre nós. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. E a Tua palavra diz que tanto o louvor, a adoração, a honra, a glória, o domínio, a majestade, tudo pertence a Ti, Senhor. E nós sabemos, Pai, que das Tuas mãos nós entregamos ao Senhor. Por isso, Senhor, enche cada coração, enche cada vida, enche cada um dos Seus filhos e filhas com o Teu poder, e receba o louvor e a adoração da Tua noiva, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa. Louve ao Senhor com palmas. Vamos adorar ao Senhor e celebrar Ele com alegria. Louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Era chegado ao reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado ao reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador.
Glória a Deus, aleluia. Queridos, que presença gloriosa, que presença maravilhosa do nosso Deus. Eu quero convidar você nesse momento a ficar atento aos anúncios da Livres em Cristo, através da nossa diaconisa Amanda Tavares. Amanda, o que nós temos para hoje? Fala conosco aí. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de clamor pela nação, que acontece às 18 horas e é um momento maravilhoso, onde nós estamos clamando pela cura, pelo fortalecimento, pelo perdão da nossa nação, momento onde nós fazemos os nossos pedidos de oração. Então não deixe de estar conosco, não perca, né? Não deixe esse momento passar e participe. Você é o nosso convidado especial para poder estar participando desse propósito conosco todos os dias às 18 horas. E também, gente, no domingo, a partir das 20 horas, nós estaremos dando início ao nosso culto Livres em Casa. Então também não perca e chame as pessoas que você ama para poder estarem participando desse momento tão especial conosco. Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Glória a Deus, aleluia. Queridos, agora eu quero convidar você para o nosso momento de gratidão, a ler comigo 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ler apenas o verso 13 nesse momento. 1 Reis 17, verso 13. A palavra do nosso Deus diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Amém, queridos? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler aqui mostra um momento que todos nós conhecemos, uma história muito conhecida, que é a história de Elias com a viúva de Sarepta. O capítulo 17 de 1 Reis mostra que Elias, um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor, havia fugido e ido para o deserto, e aí ele estava ali na beira de um ribeiro, e o tempo passou, ali Deus estava alimentando ele através de corvos que levavam pão, levavam carne para ele, ele bebia a água do ribeiro. Mas quando nós olhamos para o verso 7, a Bíblia diz que passado algum tempo o ribeiro secou-se. E Deus deu uma ordem para Elias, que ele fosse para a cidade de Sarepta, nas regiões de Sidom, e ali Deus disse: eu dei ordens a uma viúva para que sustente você, para que alimente você. E Elias foi para Sarepta, com certeza, com o coração cheio de esperança, porque ele pensava: se Deus disse que preparou lá uma viúva para me ajudar, para me alimentar nesse tempo, né, para suprir as minhas necessidades nesse tempo, então deve ser uma viúva rica, alguém com muitas posses, com muitos recursos. E quando Elias chega naquela cidade, ele se depara logo na entrada da cidade com uma viúva que estava catando gravetos no chão. E Deus diz para ele: é aquela mulher ali. Então Elias vira para ela e dá uma direção. Diz para ela: olha, traga um pouco de água para mim. Aquela mulher olhou para ele, viu que era um homem de Deus, e ela foi buscar a água e trazer para o profeta. Enquanto ela ia, o profeta disse para ela: só mais uma coisa, traz também um punhado de pão na sua mão para eu comer. E aí ela responde para ele: olha, eu juro pelo Senhor, o seu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão na minha casa. E ela declara que a única coisa que ela tinha em casa era um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e era tudo que ela tinha. E ela estava ali catando gravetos para poder comer com o filho a última refeição e esperar a morte. Era o que ela tinha naquele momento. E o que ela estava esperando depois daquela última refeição era o fim da vida, era aguardar a morte. 3 anos não chovia naquela região, e todos os habitantes estavam passando por grandes dificuldades. Mas naquele momento chegou o homem de Deus ali com uma palavra da parte do Senhor, com uma direção de Deus. E a direção de Deus muda tudo, irmãos. A direção de Deus tem a capacidade de mudar todo o cenário, independente das circunstâncias ao nosso redor. Uma palavra de Deus muda todas as coisas. Então, aquela mulher que agora esperava, tinha sobre ela uma sentença de morte e esperava comer a última refeição e morrer, recebe uma direção da parte de Deus. E veja o que o profeta diz no verso 13 que nós lemos. Ele diz: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo e com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. O verso 14 diz o seguinte: pois assim, presta atenção, pois assim
diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha, essa mulher agora, ela recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Vai e faz o que você disse que ia fazer, mas primeiro, antes de você preparar a última refeição para você e para o seu filho, você vai preparar um bolo para mim, vai trazer, eu vou comer, e depois você vai preparar algo para você e para o seu filho. Meu irmão, isso é coisa de louco, isso é coisa de doido. E Deus, Ele muitas vezes faz esse tipo de coisa. Ele prova a nossa fé, Ele prova a nossa fé. Ele testa as nossas estruturas de fé, para que nós saibamos onde é que está o nosso coração. E aquela mulher ouviu aquilo, e eu penso que dentro do coração dela, ela deve ter sentido assim: meu Deus, mas se eu der o último punhado de farinha e de azeite para ele, meu filho e eu vamos morrer de fome. Mas ela tomou a decisão de seguir a palavra que foi liberada logo em seguida. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu quero dizer para você nessa noite: a decisão que você toma depois de receber uma palavra da parte de Deus, a decisão que você toma depois de receber uma orientação de Deus, é o que vai fazer com que você viva a bênção, ou com que você viva os processos que viriam logo depois de você comer a semente. Deus, Ele dá uma direção, Ele dá uma palavra, e nós precisamos tomar a decisão de seguir a palavra dEle. Muitas vezes a palavra dEle é: caminhe por sobre as águas. E meu irmão, caminhar por sobre as águas é loucura para o ser humano, mas Pedro não era Deus e andou por cima das águas. Porque uma palavra de Deus é o suficiente para poder estabilizar ou estabelecer uma nova estrutura para mim e para a sua vida. Aquela mulher tinha estabelecido para a vida dela uma estrutura de falência, de derrota, de morte, de caos, mas Deus chegou naquele lugar através do profeta dele e liberou uma palavra: a farinha na vasilha não vai acabar, e o azeite na botija não vai secar, segundo a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus de Israel. E aquela mulher creu. E veja o que diz o verso 15: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, aleluia, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Meu irmão, Deus tem o poder de sustentar os seus filhos e filhas, independente da crise que o mundo está vivendo. 2020 foi um exemplo disso. Deus não deixou faltar nada para você. O Senhor te sustentou, Ele te abençoou, Ele guardou você, guardou a sua casa, a sua família. Ele cobriu você com a graça e a misericórdia dEle. Se nós continuarmos caminhando pela palavra do Senhor, sem olhar para as adversidades, porque aquela mulher não deu crédito para a circunstância, mas ela seguiu a palavra de Deus que havia sido liberada. Eu profetizo em nome de Jesus, que nesse ano de 2021, segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos de Israel, o nosso Deus, segundo a palavra dEle, não faltará recursos para você no ano de 2021. O Senhor suprirá as suas necessidades, o Senhor suprirá tudo aquilo que for necessário. Tão somente confia no Senhor, siga a palavra dEle e seja fiel ao Senhor dos exércitos, aleluia. Eu quero perguntar a você, que é um dizimista fiel, um ofertante fiel: você se arrepende de ser dizimista? Você se arrepende de ser ofertante? Eu tenho certeza que nenhum dizimista fiel, nenhum ofertante fiel se arrepende disso, porque é um princípio que produz tanta bênção para a nossa vida, meu irmão. Olha, quantas pessoas já chegaram até mim falando assim: eu tenho dúvida do dízimo, pastor, vou ser sincero, eu tenho dúvida desse negócio de dízimo, eu ainda tenho muitas dúvidas. E a orientação que eu sempre dou é a que Deus dá: devolva o dízimo e faça a prova do Senhor. Simples assim. Se Deus não começar a abrir os céus e abençoar a sua vida a partir do momento que você se tornar um dizimista fiel, você para de devolver o dízimo e pode pregar contra o dízimo para todo mundo. Fala para todo mundo: o seu dízimo é mentira, é mentira, é coisa de enganador querendo arrancar dinheiro do povo. Você pode falar isso, mas se a partir do momento que, porque Deus ele permite isso,
É a única vez na Bíblia que nós vemos Deus falando: façam prova de mim, ou seja, me ponham à prova, pode me pôr à prova, devolva os dízimos e ofertas, e depois faça prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar bênção tal que dela advenha maior abastança. Então o Senhor, Ele permite que nós, seres humanos falhos, pecadores, provemos a Ele, que é o Todo-Poderoso, apenas nesse quesito, dízimo e oferta. Olha como Deus dá importância para isso, e como Deus sabe que o coração do homem muitas vezes trava quando diz respeito a dinheiro, quando diz respeito a recursos. O próprio Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque o coração da pessoa muitas vezes está preso ao dinheiro. Jesus disse: não há como servir a dois senhores, servir a Mamon, ao dinheiro, e servir ao Senhor Deus, porque senão você aborrecerá um e agradará ao outro. Olha, Deus, o Todo-Poderoso, Ele se permite ser provado, e Ele mostra a importância, a seriedade do que é o dízimo e oferta. E eu digo para você que é dizimista fiel, você que é ofertante fiel, coloque aí no chat: você se arrepende de ser dizimista? Você se arrepende de ser ofertante? Ou a partir do momento em que você começou a ser fiel ao Senhor, Deus começou a abençoar a sua vida financeira, começou a abençoar a sua casa e a sua família? Se Ele começou a abençoar, coloca aí: eu não me arrependo de ser dizimista fiel, e Deus me abençoou, aleluia, porque eu tenho certeza que o Senhor tem coberto de bênçãos os filhos e as filhas dEle, que têm sido fiéis ao Senhor, nesse tempo de dificuldades que o mundo está vivendo. Não olhe para as circunstâncias. Aquele que observa o vento não semeará. Aquele que observa as nuvens não semeará, e aquele que fica olhando para o vento não cegará, não colherá. Sabe por quê? Porque se você ficar olhando para as circunstâncias: ah não, mas meu Deus, as coisas estão difíceis, meu Deus, mas eu fico preocupado porque as coisas estão apertadas, eu tenho medo de repente faltar. Meu irmão, ou o Senhor é Deus na sua vida, ou você segue um falso evangelho. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, Ele garante a palavra dEle. Se nós servirmos ao Senhor, Ele suprirá as nossas necessidades, aleluia! E Ele tem feito isso na nossa vida, Ele tem feito isso na sua vida. Você que é dizimista e ofertante, você tem visto o favor de Deus, a graça do nosso Senhor. Então veja, essa viúva, ela lançou a semente dela. O que ela tinha? Aquele punhado de farinha, aquele pouco de azeite, e foi o que ela lançou como oferta diante do Senhor. E o Senhor realmente fez prosperar na vida daquela mulher, e não faltou para ela, não faltou para o profeta de Deus, não faltou para a família daquela mulher, não faltou, porque o Senhor que libera a palavra garante. E o Senhor nessa noite está liberando uma palavra nesse momento de gratidão, declarando para você: eu não deixarei faltar o recurso sobre a sua vida nesse ano de 2021. Eu, o Senhor, prosperarei sobre aqueles que lançarem as suas sementes nesse altar. O Senhor Deus é o Deus da Livres em Cristo. Ele é o Senhor dessa igreja, Ele tem sustentado esse ministério, e Ele garante a palavra dEle: aqueles que lançarem as suas sementes viverão o poder de Deus sendo liberado nesse ano de 2021, e a bênção do Senhor se manifestará na sua vida, para que você continue honrando cada vez mais. Tome posse disso em nome de Jesus. Eu quero profetizar algo da parte de Deus nesse momento, mais uma palavra do Senhor. Você que está com seu coração travado para ofertar, para devolver os dízimos, você que fica: mas eu ainda tenho dúvidas, faça a prova do Senhor. Devolva o seu primeiro dízimo hoje. Se você nunca devolveu um dízimo, devolva o seu primeiro dízimo hoje, e ore ao Senhor: Senhor, eu estou fazendo isso, eu tenho dúvidas, mas o pastor, ele falou que o Senhor permite que eu prove o Senhor, e eu estou lançando o meu primeiro dízimo, e eu vou fazer prova do Senhor. Senhor, me mostra, de alguma forma, faz um milagre, de algum modo na minha vida financeira, para que eu veja que foi o resultado do dízimo que eu devolvi. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, as ofertas que forem lançadas nesse culto de hoje, meu irmão, se você não estava pensando em não ofertar hoje, arranque isso do seu coração, arruma oferta aí. Sabe por quê? As ofertas
ofertas que forem lançadas nesse culto de hoje, meu irmão, desatarão uma bênção financeira sobre a vida dos filhos e filhas do Senhor nessa noite, a partir de hoje. Então, em nome de Jesus, se você não ia ofertar hoje, abra o teu coração, meu irmão, e lance as suas sementes. O Senhor vai fazer prosperar as sementes que forem lançadas no culto de hoje. Tome posse disso em nome de Jesus. Não é palavra da carne, não é palavra do homem, é a palavra do Espírito Santo de Deus. Receba o poder de Deus em nome de Jesus Cristo, Senhor, e creia na palavra do Senhor. E eu concluo esse momento falando com você sobre os versos finais desse texto. No verso 17 em diante, diz que, olha o que diz, verso 17: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando, e finalmente parou de respirar, ou seja, aquele menino morreu. E aí a mulher vai desesperada até o profeta, e olha o que o texto bíblico diz: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. E aí o verso 20 diz assim: então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. Veja o que diz o verso 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, pode celebrar o Senhor, porque o nosso Deus faz esse tipo de coisa. Ele é um Deus de milagres. Sabe o que eu quero mostrar para você aqui, guiado pelo Espírito Santo? A oferta dessa mulher não só trouxe prosperidade sobre a vida dela e da família dela, porque o texto bíblico diz que ela, o profeta e toda a família dela foram sustentados pelo Senhor. A farinha não cessou de jorrar da panela, o azeite não cessou de jorrar da botija. Eles foram sustentados enquanto a seca esteve no mundo. Eles não tiveram necessidade de nada, porque pensa, enquanto a farinha estava jorrando, enquanto o azeite estava brotando ali, ela podia vender, ela podia dar, ela podia doar, ela podia fazer o que quisesse com aquilo ali. Era o que Deus deu para ela, o recurso que Deus deu para ela. Mas além da prosperidade financeira, quando veio o tempo de uma crise mais agônica, mais difícil ainda, porque foi a perda de um filho, meu irmão, minha irmã, imagina a dor no coração dessa mulher. Por isso ela vai desesperada diante do homem de Deus. E o Senhor ouviu a oração de Elias, e a oferta que aquela mulher fez, quando Elias chegou em Sarepta, e ela se levantou, ouviu a direção de Deus através do profeta e foi obedecer. Essa oferta, essa semente que ela lançou, abriu o céu de prosperidade, mas também abriu o céu de milagres e trouxe salvação sobre a casa dela. Eu profetizo em nome de Jesus que as ofertas que serão lançadas nesse culto de hoje, não somente trarão prosperidade, mas também trarão salvação sobre as casas, sobre as vidas, sobre as famílias. Creia nisso, tome posse disso em nome de Jesus. E aí, o texto finaliza no verso 24 dizendo: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdadeira. Meu irmão, e eu creio em nome de Jesus que os milagres que Deus vai fazer na vida de pessoas a partir da oferta desse culto de hoje, os milagres que Deus vai fazer a partir dessas ofertas que forem lançadas nesse culto de hoje, meu irmão, o Senhor vai abrir o céu de uma forma tão poderosa, que você vai testemunhar e vai poder dizer assim: meu Deus, realmente, naquele culto de quinta-feira, no culto imersão, quando Deus usou o pastor para dizer que as ofertas daquele culto abririam o céu de prosperidade, e também abririam o céu de milagres para salvação, para libertação, para cura,
se manifestou na minha vida, verdadeiramente foi a palavra de Deus através do servo do Senhor. Toma posse disso em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar com você nesse momento. Pegue a sua oferta nesse momento com ousadia, com fé. Pegue a sua oferta nesse momento. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que essa palavra fique gravada no seu coração. E que todas as profecias liberadas aqui da parte de Deus, todas elas foram da parte do Senhor, não foram da vontade do homem, da carne. Quantas vezes você me ouve dizendo assim diz o Senhor, e todas as vezes que eu digo assim diz o Senhor, é porque o Senhor disse, porque eu temo o nome do meu Senhor, eu temo o meu Deus. Então todas as palavras liberadas aqui se cumprirão para a glória de Deus Pai na vida daqueles que creem. Então pega a sua oferta nesse momento. Se você não estava pensando em ofertar hoje, muda esse cenário. Não olha para as circunstâncias. Mas era um dinheiro que eu ia usar para poder sair, eu ia fazer. Não importa, meu irmão. Qual é a palavra de Deus para esse momento agora? Qual é a palavra de Deus para esse culto de hoje? Ou você crê ou você não crê. Se você crê, toma posse e caminha por ela, e você vai viver o milagre do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? E eu creio, em nome de Jesus. Eu creio, presbítero Ronaldo, eu creio, diácono Daniel, que nós veremos famílias sendo abençoadas através da sua oferta que está sendo lançada hoje. Assim como a família daquela viúva foi abençoada pela palavra de Deus liberada pelo profeta do Senhor, a sua família colherá frutos da bênção que virá sobre a sua vida através dessa palavra nessa noite. Creia nisso, pegue a sua oferta. Nós temos aqui um QR Code do Pix para você fazer a transferência bancária via aplicativo. Nós temos aqui uma conta bancária, temos o telefone de obreiros aqui, que você pode estar entrando em contato para que eles recolham a sua oferta na sua casa. Eu quero convidar você a orar com fé, com essa oferta nas suas mãos. Feche seus olhos, proponha diante do Senhor a oferta que você vai lançar no altar dele, com o coração aberto, e diga: Senhor, eu creio que essa palavra vai se manifestar na minha vida. Senhor Deus e Pai, seus filhos e filhas estão diante dessa oração, eles ouviram a tua palavra. Senhor, assim como Elias, com ousadia santa, guiado pelo teu Espírito, falou no poder do Senhor, e o Senhor manifestou os céus sobre a vida daquela mulher, Pai. Manifesta os céus sobre a vida dos seus filhos e filhas que estão lançando as sementes nessa noite, Pai. Senhor, manifesta os céus sobre a vida daqueles que estão dispondo o coração a ofertar na tua obra nessa noite, debaixo dessa palavra que foi liberada. Senhor, todo empecilho, toda barreira, toda ação do maligno para tentar impedir a bênção do Senhor na vida dos seus filhos, que caia por terra em nome de Jesus. Que toda dúvida seja dissipada, que todo medo caia por terra, que toda incerteza que o inimigo tem tentado gerar nos corações seja removida em nome de Jesus, e que milagres aconteçam, para que eles saibam: o Senhor falou, o Senhor fez. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus de Elias, o meu Deus, o nosso Deus. Aleluia. Assim nós cremos, profetizando a bênção do Senhor sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a adorar mais um pouco ao nosso Deus. Meu irmão, que presença gloriosa, que unção de Deus está derramada sobre nós nessa noite. Creia na palavra do Senhor. Eu quero convidar você, vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor de todo o teu coração. Vamos clamar pelo nosso Abba, vamos clamar pelo nosso Pai. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Tu és maravilhoso, Rei da glória. Tu és maravilhoso. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me esconde em teu coração, decidiu me aceitar para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me
Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar sua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Minha resposta é te adorar. Minha resposta é te adorar. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me esconde em teu coração. Decidiu me aceitar para sempre. O seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar na tua mesa. Não há nada melhor que escutar sua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Minha resposta é te adorar. Minha resposta é te adorar. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça.
seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a tomar a palavra do Senhor, a sua Bíblia aí na sua mão, e nós vamos ler 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler o verso 15, o verso 55 e o verso 58. 1 Samuel 17, versículo 15, 55 e 58. A palavra do Senhor diz assim: Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Verso 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Verso 58 agora. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós já podemos sentir a tua presença de modo glorioso aqui nessa noite, Senhor. Senhor, o teu Espírito está fluindo nesse lugar. O teu Espírito está fluindo nesse lugar como grande rio, Senhor. Podemos sentir a tua presença gloriosa aqui, Pai. Pai amado, derrama sobre cada um dos seus filhos e filhas a porção da tua palavra necessária, para que possamos ser transformados pelo teu poder, e que venha a força de Deus sobre nós, que venha a força do Senhor sobre nós. Conduze-me em tudo nessa palavra, Pai, e pela autoridade do teu Espírito Santo, impacta a nossa vida com essa mensagem, para que nós possamos receber a força do Senhor, para prosseguir, cumprindo o grande propósito que o Senhor estabeleceu sobre cada um de nós. Esse é o pedido que nós te fazemos, em o nome do teu Filho Jesus, e que toda voz da minha natureza, toda voz da minha carne, toda voz da minha alma seja anulada, para que possamos ouvir exclusivamente o som da tua voz, como grande chuva sendo derramado sobre nós. Pai amado, como voz de muitas águas, fala conosco nessa noite, em o nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, amém, Senhor, amém, aleluia, aleluia. Queridos, nós lemos um texto bíblico aqui, que narra uma história fantástica, que é a história do rei Davi. Nesse momento, os versos que nós lemos aqui, são versos anteriores ao tempo em que ele assumiu o trono de Israel. Como tudo isso começou, como tudo isso aconteceu? Deus havia escolhido um homem para governar Israel, para reinar sobre Israel. Esse homem chamava-se Saul. Não foi a vontade de Deus que Israel tivesse um rei, foi a vontade do povo de Israel. Eles pediram para si um rei. Então o Senhor, que governava sobre eles, o nosso Deus dos céus, que reinava sobre eles, concedeu a eles o que eles queriam. Deus deu a eles a vontade permissiva dele, entregando um rei chamado Saul. No início da vida de Saul, Saul foi cercado de graça. Saul era um homem bonito, um homem forte. A Bíblia diz que do ombro para cima ele se destacava de todos os homens de Israel. Mas guiado pela vaidade, guiado pela soberba, Saul se desviou de Deus. E irmãos, isso aqui é muito importante a título de introdução, mas eu já quero tomar uma lição para cada um de nós nessa noite. Não importa a forma como começamos, todo o processo do início ao fim é importante, nós temos que vigiar todo o tempo, porque não adianta começar bem e terminar mal. Saul começou muito bem, guiado por Deus, cheio do Espírito Santo, mas foi se desviando, até o dia em que ele tomou para si uma posição que não cabia a ele, porque ele não era ministro de Deus, sacerdote de Deus, e ele tentou oferecer sacrifícios ao Senhor, quando Deus havia dito através do profeta Samuel, para que ele esperasse a direção de Deus através de Samuel. Ele foi à frente e fez o que não devia fazer. Deus não respeita 99% de obediência, porque 99% de obediência para Deus é desobediência. Deus deu uma palavra para Saul. Saul tinha que aguardar Samuel, e Saul não aguardou. Fez 99% do que havia sido dito para fazer, mas no 1% se desviou de Deus. Nós temos que vigiar, tomar muito cuidado, para que nós andemos debaixo da palavra do Senhor, e comecemos bem e terminemos bem. Por isso todo o tempo o nosso coração precisa ser avaliado, como
como Davi fazia e pedia ao Senhor: sonda-me, Senhor, e conhece-me, quebranta o meu coração. Davi o tempo inteiro pedia ao Senhor para Deus revelar qual era o caminho que ele estava trilhando, e se ele estivesse num caminho errado, que Deus o tirasse dali e o guiasse por um caminho eterno. Mas Saul, infelizmente, se desviou do propósito de Deus. E ao se desviar do propósito de Deus, começou a se rebelar contra as direções do Senhor. Deus então chama o profeta Samuel e diz para ele: Samuel, até quando você vai ficar resistindo à minha vontade, com pena de Saul, Samuel? Acabou o reinado de Saul, acabou. Agora você vai até a casa de Jessé, o belemita, e lá você vai ungir um dos filhos dele a rei sobre Israel. E Samuel foi até a casa de Jessé. Ao chegar na casa de Jessé, você conhece muito bem a história, todos os irmãos foram sendo trazidos diante dele, mas não era nenhum daqueles. Deus então diz para Samuel: Samuel, você não vê como Deus vê, você vê como o homem vê, você vê a aparência, eu vejo o coração. Então Samuel pergunta para Jessé: tem mais algum filho? E ele traz o 7º filho dele. Meu irmão, e é maravilhoso saber que o número 7 aponta para a plenitude. Deus escolheu aquele menino pequeno, franzino, frágil, para mostrar a plenitude de Deus sobre todo Israel e sobre toda a terra. Deus glorifica o nome dele nas coisas pequenas, naquelas que não são, para confundir as que são. Então Deus levanta Davi no meio dos irmãos dele, e ali diante de todos os irmãos, o Senhor derrama sobre ele, através da vida do profeta Samuel, a unção de Deus, e Davi foi consagrado a rei sobre Israel. Mas aqui, queridos, nós vamos aprender a primeira lição, e essa palavra é poderosa demais. Aqui nós vamos aprender a primeira lição. A primeira lição é que unção não tem prazo de validade. Unção não tem prazo de validade. A partir do momento em que Davi recebeu a unção, ele não saiu dali direto para o trono. Davi recebeu a unção, e olha o que diz o texto bíblico, no capítulo 16, verso 13 de 1 Samuel. Eu quero ler com você a parte final ali, a parte B do texto. Diz assim: e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Ponto. O que aconteceu com Davi, pastor? Davi recebeu a unção, foi direto para o trono? Não. Davi recebeu a unção e passou pelo processo do treinamento de Deus. Unção não tem prazo de validade. Então Deus não se preocupa assim: olha, eu ungi agora, eu tenho que usar logo, porque se eu não usar, a validade da unção vai acabar, e vai acabar o poder, a unção vai ficar xoxa, não vai ter mais gás, não vai ter mais fôlego, não vai ter mais fôlego. Não, Deus sabe, unção não tem prazo de validade. Quando Ele unge, Ele garante, não importa o tempo que passa, no momento certo, Ele manifesta a glória dEle, e todo bom plano dele se cumpre. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor Deus te escolheu e te ungiu para que você possa pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor Deus ungiu você para que você possa pregar o evangelho a toda criatura. Então não tenha medo, confia no Senhor e entenda: a unção não tem prazo de validade. Na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus, a unção que está sobre você vai se revelar, e a glória de Deus se manifestará através da sua vida. Toma posse disso em nome de Jesus, e pode exaltar o Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe o que é lindo, irmãos? O texto no verso 13 de Samuel 16, de 1 Samuel 16 diz, e a partir, na parte B diz: e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito Santo estava sobre ele. Tem alguém aí que tem o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus está sobre você? Se o Espírito Santo de Deus está sobre nós, irmãos, eu não consigo entender como é que tem crente que ainda diz assim: eu não tenho domínio próprio. Tem crente que diz: eu não tenho longanimidade, eu não tenho paciência. Eu não tenho. Meu irmão, se o Espírito Santo está sobre você, está tudo aí dentro. Oh, rabacanda, labassuri, cantar. Se o Espírito Santo de Deus está sobre você, está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro. Basta você usufruir, basta você utilizar, basta você desfrutar do fruto do Espírito, porque está dentro de você. E o que você precisa fazer? Fazer o que Davi fez. Davi recebeu o Espírito Santo de Deus e manteve os pés firmes no chão. A unção não subiu a cabeça de Davi. Davi podia muito bem: opa, agora eu sou rei, agora eu sou ungido,
Meu irmão, ninguém tira onda comigo, porque a hora que eu sentar no trono eu mando decapitar. Davi não fez isso. Davi continua apacentando as ovelhas do pai. Davi continua servindo os irmãos. Davi continua sendo servo do Senhor, porque é isso que Deus faz. Quando Deus encontra um homem, uma mulher segundo o coração dele, meu irmão, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração, ele olha para o interior. E quando ele vê que existe um coração de servo, um coração de serva, ele diz: eu vou derramar o meu espírito, vai estar tudo ali dentro, basta você usar. Deixa a luz do Espírito Santo de Deus que está sobre você brilhar, e o Senhor glorificará o nome dele. Sabe o que você precisa? Você só precisa entender assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar a todos os que choram. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora eu só preciso me manter na posição, porque na hora certa o céu vai me convocar para a grande batalha, para a grande obra, para a grande missão que Deus tem para a minha vida. Eu só preciso estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que eu quero observar com você aqui, irmãos: Saul começou a ficar perturbado, porque quando a unção vai embora, meu irmão, as coisas começam a ficar complicadas. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Saul já tinha desfrutado da presença do Senhor, ele já tinha desfrutado do Espírito sobre ele. A Bíblia diz que Deus tirou o Espírito Santo e colocou um espírito de loucura sobre Saul, que perturbava ele, um espírito maligno, um demônio que perturbava ele. Quando Saul começou a ficar perturbado, quando Saul se desviou do Senhor e começou a ficar, irado, queria matar todo mundo, destruir todo mundo, se rebelava contra a vontade de Deus, alguém deu uma ideia. Um dos servos dele disse: olha, vamos chamar, até as feras, se acalmam ao som da música. Vamos chamar um bom arpista, um músico talentoso. Vamos chamar um homem que toque. E ao tocar o instrumento, ao tocar a harpa, o espírito maligno vai ser expulso, vai embora. Saul, no desespero, no desejo de se ver livre daquela perturbação: por favor, traz alguém. Aí olha o que a Bíblia diz, irmãos. 1 Samuel 16, verso 18. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Meu Deus do céu! Eu quero dizer para você nesse segundo momento que, presta atenção nisso: se o Espírito de Deus estiver sobre você, essa será a sua principal característica. Você pode falar bem, você pode tocar bem, você pode ter boa aparência, mas as pessoas não vão se esquecer de dizer: o Espírito de Deus está sobre ele, o Espírito de Deus está sobre ela. As pessoas vão olhar e vão dizer: tem Espírito Santo ali, tem algo diferente. Quem não conhece o Espírito de Deus vai dizer: tem algo diferente nela, tem algo diferente na vida dele. Eu não sei o que é, mas há uma luz que brilha nele, há uma luz que brilha nela. Quem conhece o Espírito Santo de Deus sabe, é a glória de Deus, do qual um dia estivemos separados, mas Jesus Cristo veio e nos restaurou a gloriosa presença do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre você, creia nisso, presta atenção. Olha, se o Espírito Santo está sobre você, basta você ficar na posição que Deus te chamou para estar. E na hora certa, o céu vai te convocar para a grande missão. Guarda isso no seu coração. Se o Espírito de Deus está sobre você, basta você permanecer no centro da vontade de Deus, na posição. E na hora certa, os céus vão te convocar para a grande missão que Deus tem para a sua vida. Repara, o rapaz disse: eu conheço um dos filhos de Jessé. Ele toca muito bem. Olha, ele diz: ele sabe tocar harpa, e é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Aí veja o verso 21 de 1 Samuel 16 diz: Davi foi apresentar-se a Saul.
e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Ah, meu querido, minha querida, o Senhor ungiu você para fazer a obra dele. Mas nós precisamos compreender que o processo do tratamento de Deus nos prepara para grandes coisas que nós iremos fazer. Ninguém recebe a unção aqui e 5 segundos depois está sentado no trono aqui. José recebeu a unção lá naquele primeiro sonho que ele teve. A unção para governar. Anos se passaram e ele estava sentado no trono de governo do Egito. Mas por quê? Nem a mulher de Potifar, nem as riquezas, nem a miséria, nem o sofrimento, nem o poço, nem a prisão, nada, nem as comidas boas na casa de Potifar, nem todo o reconhecimento, toda a honra que Potifar deu para ele, nada disso roubou José do Senhor. O coração dele estava em Deus, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ah, meu irmão, se todo crente tiver a consciência do que é ter o Espírito Santo sobre si. Ah, mas eu não consigo fazer. Não, meu irmão, se o Espírito Santo está sobre você, está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro, basta falar: Senhor, manifesta a longanimidade, manifesta a paciência, manifesta o amor, manifesta a graça, manifesta, Senhor, manifesta o amor, manifesta o que está faltando para você revelar o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que está faltando para as pessoas olharem e falar: e o Espírito do Senhor está sobre ele, e o Espírito do Senhor está sobre ela. Sabe, tem crente que vai para o trabalho com uma carranca desse tamanho, já acorda de manhã de mau humor, vai para o trabalho com um beiço gigantesco, chega lá, sabe, faz tudo de qualquer maneira, com uma cara feia. Os funcionários olham e falam: meu Deus, mas isso é crente, mas esse infeliz é crente, mas essa infeliz é crente. Aí chega num belo dia, um dia que o passarinho verde acordou na sua janela, cantarolando, você chega no trabalho e: Deus é tremendo, Deus é poderoso, recebe um milagre, recebe uma bênção, Deus é fantástico, olha, Deus é... Aí começa até a querer profetizar, quer entregar um monte de coisa para todo mundo. Olha, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, Deus vai fazer isso. Para de viver de aparência, para de viver de ceninha, seja crente. Meu irmão, está tudo desmoronando ao seu redor, mas o brilho do Espírito Santo não cai, o brilho do Espírito Santo não cai, o brilho do Espírito Santo não cai. Pode estar tudo desmoronando ao redor, mas você continua resplandecendo a glória de Deus. As pessoas olham e falam assim: tem Espírito ali, tem o Espírito de Deus sobre ele, tem o Espírito Santo de Deus sobre ela. Ei, levanta a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo seja renovado na sua vida nesse momento, que a sua aliança com ele seja renovada, e que o brilho do Espírito Santo seja renovado sobre a tua face, em nome de Jesus. Chega no trabalho amanhã, meu irmão, chega no trabalho amanhã com um sorriso de canto a canto. O que foi? Deus é bom. Mas não deixa isso cair no sábado, não deixa isso cair no domingo, não deixa cair na segunda. Deus é bom, Ele é maravilhoso, e o brilho do Espírito Santo de Deus está sobre nós, porque o Espírito está em nós. Está tudo aí, basta você usar. A força de Deus está sobre cada um de nós, apenas use ela, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia, aleluia. Veja, queridos, capítulo 17 de 1 Samuel, no verso 15 diz assim: mas Davi, presta atenção nisso, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aqui eu quero falar, nesse terceiro momento com você, sobre o seguinte: Davi voltava sempre para a casa do pai. Meu irmão, na casa do pai, onde Davi dormia? Numa cama super confortável, de linho fino? Não. Davi dormia num lugar simples, humilde. Na casa do pai, Davi comia as melhores comidas que existiam no mundo? Não, mas no palácio ele comia. Meu irmão, ser escudeiro do rei era uma das melhores coisas que podia acontecer. Melhor que isso, só ser filho do rei ou seu próprio rei. Ser escudeiro do rei era uma das melhores funções que você podia ter. E ainda mais se o rei amasse você. Você comia bem, você dormia num lugar bom, você era honrado pelas pessoas. A pessoa falava: o escudeiro do rei está passando ali. E geralmente eram rapazes novos, pessoas novas. Imagina um rapaz novo recebendo honra de todas as pessoas ao redor dele. Ele anda de perto com o rei, ele caminha com o rei, ele carrega as armas do rei. Meu irmão, Davi tinha tudo que o mundo pode oferecer de melhor no palácio, mas nada daquilo fazia com que ele desprezasse a casa do pai. Ah, eu acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Davi tinha
tudo de bom que o mundo podia oferecer, mas nada daquilo fazia com que ele desprezasse a casa do pai. Ele sempre voltava para a casa do pai. Hora ou outra alguém perguntava: cadê Davi? Foi lá para Belém. Mas por que ele não dorme a dia de folga? Mas ele pode ficar aqui, doideira, ir para Belém. Ele ia para Belém. Por que Davi ia para Belém? Davi ia para Belém por alguns motivos, e eu quero mostrar para você nessa noite. O primeiro motivo que fazia Davi voltar para Belém é que Davi queria renovar as forças dele. Meu irmão, no palácio, o palácio tinha tudo de bom que o mundo pode oferecer, mas no mundo espiritual o palácio era um lugar oprimido, porque o rei que estava sobre o trono estava opresso por demônios. O palácio tinha todo o conforto físico, mas espiritualmente era opressão pura. Talvez o seu trabalho seja assim. Seu trabalho, poxa, é uma bênção, graças a Deus, eu não posso reclamar do meu trabalho. Só tem uma coisa: que peso, ô lugar pesado, meu Deus do céu. Eu entro, eu faço a minha parte, mas que peso. Aí eu digo uma coisa para você: você precisa entender o que Davi entendeu. Eu posso estar com Saul durante o dia todo, mas eu vou para a casa do pai para renovar as minhas forças. Meu irmão, na casa do pai, Davi comia o pão que sustentava o espírito dele. Ele respirava o ar puro da casa do pai. Eu quero dizer uma coisa para você: aqui é a casa do pai. Nós estamos na casa do pai. Nós estamos todos aqui reunidos nesse momento na casa do pai. É aqui o lugar onde você respira novo fôlego. É aqui o lugar onde você recebe o pão que alimenta você. É aqui o lugar onde você recebe renovo nas suas forças. Você pode passar o dia inteiro trabalhando para Saul, mas de noite, a partir das 6 horas da tarde, todos os dias aqui na Livres em Cristo, você entra na casa do pai. Você entra na casa do pai e ele vem com um pão fresquinho para você. Ele fala: respira fundo, porque eu estou te dando um novo fôlego. Aleluia! Se você entende isso, aplauda o Senhor. Aleluia! Em primeiro lugar, ele ia para a casa do pai para poder renovar as forças. Em segundo lugar, meu irmão, ele ia para a casa do pai para poder lembrar quem ele era. Ele não queria esquecer quem ele era. Tem muita gente que vai trabalhar no palácio, recebe alguma coisa, alguma bênção, alguma honra. Meu irmão, qual era a unção que estava sobre Davi? A unção de rei. Era essa a unção que estava sobre Davi. Mas ele não foi para o palácio para sentar no trono e se tornar o rei. Ele foi para o palácio para poder servir a Saul. A unção que estava sobre ele era de rei, mas ele não chegou lá dizendo assim: não, esse cara está no trono aí, mas o rei sou eu. O profeta já me ungiu. Vai cair, a hora que ele cair eu subo. Não tem isso, meu irmão. Porque rei segundo o coração de Deus, quem governa segundo o coração de Deus, tem no espírito assim: eu sou servo e eu vou servir enquanto o Senhor me propuser serviço. Meu irmão, não foi no trono que Davi ganhou a maior conquista dele, foi como servo. E não só servo do rei, como servo do pai, servo dos irmãos. Davi voltava para a casa do pai. Eu não sei se você sabe disso, mas quando Saul perguntou: você é filho de quem? Ele disse: eu sou filho de Jessé, o belemita. Eu sou filho de Jessé, lá de Belém. Meu irmão, não sei se você sabe, mas Belém, a palavra Belém, o nome Belém significa casa do pão. Betlehem significa casa do pão. Davi voltava para a casa do pão todas as vezes para poder se alimentar do pão vivo, o pão verdadeiro. Meu irmão, essa era uma representação do nosso Jesus. Todos os dias às 6 horas nós comemos do pão vivo. Todas as manhãs, quando você ora dentro do seu propósito, do seu devocional, você come o pão vivo. Toda tarde, toda noite, quando você cumpre o seu propósito, do seu planejamento na oração, você está voltando para a casa do Pai e recebendo novo fôlego, recebendo nova vida para continuar cumprindo o grande propósito. Agora Davi também voltava para lembrar quem ele era. Quem é você, Davi? Quem é você? Davi voltava para lembrar que lá ele foi ungido rei. Davi voltava para apacentar as ovelhas do pai. Meu irmão, você pode ser o maior empresário do mundo aí fora, mas aqui dentro você é filho. Você pode ser o maior de todos os médicos,
sabe, você pode ser o maior advogado, juiz, você pode ser o que for, mas aqui dentro você é filho. A igreja tem esse poder, a casa do Pai tem esse poder. A casa do Pai tem o poder de lembrar a cada um de nós quem nós somos. Lá fora, trabalhando para Saul, você pode ser o que for, mas aqui dentro você é filho. Aqui dentro, juiz pega a vassoura para poder varrer. Aqui dentro, meu irmão, advogado limpa a cadeira. Aqui dentro, meu irmão, é gente de tudo quanto é tipo de classe social, vai estar na porta atendendo. A casa do Pai é lugar de serviço, é lugar onde nós lembramos: lá fora eu sou o que sou, mas aqui dentro eu sou filho do grande eu sou, e estou aqui para servir o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Então Davi voltava para a casa do pai para lembrar quem ele era. Lá ele lembrava: olha, lá em Saul, lá no palácio, eu sou servo do rei, eu lido direto com o rei, eu durmo nas melhores camas, como a melhor comida, mas aqui na casa do meu pai, eu sou servo. Aí repara comigo, veja o que a palavra de Deus diz. 1 Samuel capítulo 17, verso 26 em diante, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aí o verso 27 diz: repetiram a Davi o que haviam comentado entre si, e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Verso 28: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Meu irmão, aqui, presta atenção nisso aqui. Davi, na casa do pai, ele recebeu uma direção do pai: meu filho, pega um punhado de pão, pega um pouco de aveia tostada, você vai levar para os seus irmãos e vai entregar para eles lá no acampamento. Todos os homens de Israel estão lá, junto com Saul, lutando contra os filisteus. Leva para eles e faz o seguinte, meu filho: leva para eles e volta trazendo para mim uma garantia de que seus irmãos estão vivos. Ah, meu Deus do céu! Quem conhece a história já começa a queimar por dentro. Aí Davi vai, pega tudo que o pai dele disse, acorda de madrugada. O texto bíblico diz exatamente isso: de madrugada Davi se levantou, preparou tudo que ele tinha que levar. Deixou as ovelhas com outro pastor. Davi não deixava a ovelha sozinho. Davi não abandonava a ovelha. Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Pegou o que o pai dele disse para ele fazer e foi lá fazer. Quando ele chega lá, o que ele se depara? Com um gigante lá do outro lado, os exércitos se aproximando e o gigante lá do outro lado. Não tem homem em Israel? Envie um homem para lutar contra mim. Ah, meu irmão, quando Davi ouviu aquilo, ele perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? Quem é esse gigante incircunciso para se levantar contra o exército de Deus vivo? Aí disseram para ele: olha, o rei disse que vai dar a mão da filha dele em casamento, isenção de impostos para a vida inteira para quem venceu o gigante. Ele falou: ah, é? Foi isso que o rei falou? Oh, então é comigo mesmo. Ah, meu irmão, pensa, um bichinho desse tamanho, branquelo, magrinho, chega no meio de um monte de soldados armados e fala: é eu mesmo que vou enfrentar aquele gigante. Pode deixar comigo. O irmão dele na hora. E aqui nós vamos aprender uma outra lição. É muito complicado, mas a grande verdade é que tem gente que nem na guerra muda. Eliabe, quando viu Davi falando, Eliabe se revoltou. Você é presunçoso? Você está achando o quê? Eu conheço muito bem você. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do meu pai? Eu imagino Davi olhando para ele e falando: fica calmo, cara.
As ovelhas estão lá guardadas, tem um guarda lá tomando conta delas, tem um outro pastor lá tomando conta delas. Ah, meu irmão, tem gente que acha que você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, você dobra o seu joelho, ora e fala: Senhor, guarda a minha família. Você levanta e vai trabalhar, não, meu irmão, você não deixa ninguém sozinho. Onde você vai, o Senhor coloca a guarda dele na sua casa, na sua porta, guardando a sua família. Ei, toma posse disso. O anjo do Senhor acampa ao redor da nossa casa, nos livrando do mal. As ovelhas não ficam sozinhas. Você vai, toda vez que você sair para cumprir a missão, é isso que eu tomo para mim, diácono Daniel. Eu tomo isso para minha vida. Toda vez que eu saio para cumprir o propósito de Deus, eu saio assim: eu não preciso temer. O Senhor já colocou guarda sobre a minha casa. Eu não preciso temer. O guarda de Israel não dorme, ele não cochila. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, meu irmão, mas tem gente que nem na guerra muda. Tem gente que nem na guerra. A guerra estava ali, e Eliabe olhou para o irmão dele: você é um presunçoso, revoltado com o irmão. Eliabe sabia o que tinha sobre o irmão dele. Eliabe sabia, porque quando Samuel derramou a unção sobre Davi, Eliabe estava de pé diante dele. Enquanto Davi estava de joelhos dobrados na frente do profeta, na frente do sacerdote do Senhor, o profeta derramando o óleo, Eliabe estava em pé na frente de Davi, olhando e vendo tudo ali acontecendo. Eliabe sabia, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Mas tem gente que, mesmo Deus colocando no meio da prova, no meio da guerra, no meio da tribulação, continua com o coração resistente contra a ação de Deus. Porque eu não acho que tem que ser assim, porque eu não entendo que é desse jeito, porque eu não consigo compreender porque que o pastor faz assim, porque que o pastor faz assado. Eu não consigo entender mas por que o pastor não está cuidando das ovelhas lá? Mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo, meu irmão? Em nome de Jesus, cumpra o teu propósito, cumpra a tua missão. O Espírito do Senhor está sobre você. Ei, una os seus braços aos braços do seu pastor e vamos cumprir o grande propósito. Há muita vida para salvar. Ei, meu irmão, há um exército enfileirado com medo atrás das montanhas, mas o Senhor chamou você e eu para nós avançarmos juntos, e nós vamos avançar para cima desse exército, para cima desse gigante, e vamos ver a glória de Deus, e nós seremos instrumentos do Senhor para a libertação de muitas vidas. Creia nisso, tome posse disso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, sabe o que nós aprendemos aqui nesse momento? Você se afaste, presta atenção nisso, se afaste das pessoas que tentam te paralisar e se aproxime de quem te desafia. Isso aqui é muito importante, porque quando Davi ouviu isso, quando Eliabe falou: não sei, com quem você deixou as ovelhas, tal, não sei o quê, você é presunçoso. O Davi virou para ele e falou: ué, agora eu não posso nem perguntar mais. Está aí no texto bíblico, olha aí para você ver. Agora eu não posso nem perguntar mais. E a Bíblia diz que Davi virou-se para outro e perguntou de novo: o que foi prometido para quem enfrentar o gigante? E aí o homem contou para ele tudo de novo. Foi prometido isso, isso e isso. E o homem o levou para a presença do rei. Meu irmão, pessoas que tentam te paralisar, pessoas que tentam o tempo inteiro fazer você desacreditar da unção de Deus que está sobre a sua vida, do propósito de Deus. Essas pessoas não são de Deus para te impulsionar. Sabe quem são as pessoas de Deus para te impulsionar? Aquelas que te desafiam. É por isso que você vê o tempo todo o seu pastor, que quanto mais contato você tem comigo, mais desafiado você é. É cobrado, é chamado a atenção, é desafiado, é exortado. Por quê? Porque o meu propósito é desafiar você a crescer. O meu propósito é desafiar você a avançar. O meu propósito é fazer de você um Davi guerreiro cheio do poder de Deus. É fazer de você uma mulher cheia do Espírito Santo, que os gigantes vão bater em retirada. Aí, queridos, nós precisamos aprender uma outra coisa aqui. Quando Davi foi levado à presença do rei, ele contou para o rei quem era ele. O rei vira e fala assim: mas Davi, mas o que você está falando, Davi? Você é só um menino, você não pode enfrentar um gigante desse. Ah, Senhor meu rei. Ele era escudeiro do rei, vocês lembram, né? Ah, Senhor meu rei, eu já enfrentei urso, já enfrentei leão. Davi contou o que ele já tinha feito, meu irmão.
Davi contou o que Deus já tinha realizado através da vida dele. E aí Saul, quando ouviu aquilo tudo, viu a ousadia do menino, falou assim: olha, deve ter pensado, eu vou ganhar um cadinho de tempo com esse garoto. Não sei. Deus deu uma sacudida na mente de Saul ali. Saul, então vai Davi. Toma, coloca a minha armadura para você se proteger. Quem sabe, né, Abner? De repente, né, a gente ganha um pouquinho de tempo com esse menino indo lá, não sei. Aí Abner, ou talvez a gente provoque ainda mais a ira do gigante. Mas vou deixar, ele quer ir, ele vai. Ah, meu irmão, sabe qual foi a palavra de Davi para o rei? O Senhor me deu vitória sobre o urso e sobre o leão. Eu tirei a ovelha de dentro da boca deles. O Senhor fará o mesmo com esse gigante que se levanta contra ele. Davi creu, olha, pode ser urso, pode ser gigante, pode ser leão, qual é o problema que está se levantando contra a sua vida? Pode ser o que for, o Senhor que te deu vitória sobre ursos e leões no passado, te dará vitória sobre esse gigante que se levanta contra a sua vida. Ei, toma posse disso em nome de Jesus, exalta o Senhor nessa noite, aleluia, Ele vai te dar vitória. Partindo para a conclusão aqui, nós vemos o seguinte: Davi vestiu a armadura, mas a armadura pesava demais. Davi tirou aquela armadura e falou: não dá para eu ir com essa armadura. Ele pegou o cajado dele, porque pastor é pastor, meu irmão. Pastor é pastor. Ele pegou a roupa de pastor, pegou o cajado dele, pegou o alforge, pegou a atiradeira dele, a funda, e ele foi para o ribeiro, para a beira do ribeiro, e escolheu 5 pedras e colocou dentro do alforge. Agora presta atenção nisso aqui. Sabe o que era o alforge? O alforge era a bolsinha, era uma bolsa que o pastor carregava com o dinheiro dele. O alforge era uma bolsa onde ele levava o pão que ele ia comer durante o dia, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas no deserto. Era onde ele colocava o dinheiro que ele ia usar para poder pagar alguma coisa, pagar alguém, ele colocava ali dentro. Mas presta atenção numa coisa, presta atenção nisso. Para que nós possamos viver o grande milagre de Deus, nós não podemos estar com o alforge cheio. Davi esvaziou o alforge e se preparou para a batalha com aquilo que ele podia utilizar. Porque existem momentos na nossa vida, e os momentos de maiores conquistas que eu já vivi na minha vida, e se você olhar, você vai ver a mesma coisa. Os momentos de maiores conquistas que nós já vivemos, foi nos dias do alforge vazio. Não tinha dinheiro, não tinha pão, não tinha isso, você estava se sentindo vazio por dentro, estava uma luta danada, uma provação terrível, uma coisa tenebrosa, e o Senhor olhou para você e falou assim: você está com o alforge vazio, mas com o espírito cheio da minha presença, então agora eu vou derramar. Meu irmão, o dia do alforge vazio é o dia da maior manifestação da glória de Deus. Se você está passando por um tempo de escassez agora, creia, o Senhor vai te encher de poder, para que você cumpra a grande missão. Toma posse disso em nome de Jesus. Só aqueles que tomam posse disso, dá um aleluia aí, dá um glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí, queridos, nós vemos o verso 43, diz assim, de 1 Samuel 17, e disse a Davi, veja o que o gigante disse para Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, agora presta atenção, não, peraí, presta atenção numa coisa aqui. O gigante desafiou Davi, falou: você está achando que eu sou cachorro? Vem aqui que eu vou matar você, e eu vou dar sua carne para as aves dos céus e para os animais do campo. Meu irmão, os soldados de Israel fizeram isso aqui quando eles ouviram lá: tem homem em Israel, manda um homem para me enfrentar. Os soldados: vocês viram o tamanho dele? Ele vai trucidar qualquer um que se aproximar dele. Então, quando Davi ouve, meu irmão, quem está cheio do Espírito Santo, quem perdeu a unção do Espírito, vive no medo. Mas quem está cheio do Espírito Santo tem ousadia santa e autoridade. A força de Deus se manifesta em nós e através de nós.
Quem perdeu a unção do Espírito vive com medo. Mas quem está cheio do Espírito vive de fé e diz: eu vou. O gigante disse: vem que eu vou te despedaçar. Aí, ao invés de Davi fugir de medo, ao invés de Davi ficar amedrontado, ao invés de Davi começar a tremer, ao invés de Davi: ai, o gigante gritou comigo, agora ele vai me matar, eu provoquei a ira do gigante. Não. Veja o que diz a palavra do Senhor no verso 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia! Exalte ao Senhor nesse momento. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Não importa o tamanho do gigante, não importa a quantidade do exército de inimigos que vem contra você, não importa a quantidade de demônios que tem se levantado, pode ser o inferno inteiro, o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia! Aleluia! Quando o gigante desafiou Davi, meu irmão, Davi encarou, pensa, um homem de 2,95 m de altura contra um de 1,60 m e pouco. Mas na hora que o gigante bramiu lá no canto, Davi rugiu como filho do leão da tribo de Judá. Ei, não tenha medo. O Senhor não depende de espada nem de escudo para nos dar vitória. O Senhor não depende de dinheiro, Ele não depende de porta aberta, Ele não depende de nada disso. O Senhor mostra que Ele dá a vitória porque Ele é o Senhor de todos os exércitos. Toma posse da sua vitória nessa noite. Abra sua mão nessa noite e diga assim: eu creio que eu estou recebendo força de Deus para cumprir o propósito. Eu tomo posse da minha vitória nessa noite, em nome de Jesus. Se você toma posse, aplauda ao Senhor e exalte a Ele. Aleluia! Agora, irmãos, sabe o que é mais lindo? É ver que quando Davi partiu para cima do gigante, quando ele falou isso, meu irmão, ele não pensou duas vezes. Hoje mesmo o Senhor me entregará você e todo esse exército. Ele vai entregar todos vocês nas nossas mãos, porque você desafiou o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Davi pegou a funda e foi indo na direção do gigante, e ele girou aquela funda e soltou a pedra, irmãos, e a pedra acertou a cabeça do gigante. A Bíblia diz que acertou a testa do gigante. Só que é interessantíssimo notar uma coisa: se você levar uma pedrada na cabeça, o natural, o impacto, por menor que seja, mas a pancada bateu na sua testa, você faz o quê? Você cai para trás. Só que o texto bíblico diz que o gigante caiu de face no chão. O gigante caiu de cara no chão. A Bíblia não diz que ao acertar a pedra na testa dele, ele caiu deitado no chão, caiu de costas no chão. Não, a Bíblia diz que ele caiu de cara no chão, de face no chão, com a face em terra. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso nos ensina? O tema dessa mensagem de hoje, você sabe bem, é força. Só que essa mensagem não é para mostrar para você, não é para dizer para você se você tem força, você consegue, você conquista. Não, essa mensagem é para mostrar para você: o Deus de Davi é o meu e o seu Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus da força. Ele tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Toda a força, todo o poder, todo o domínio está nas mãos dele. E olha como ele mostra isso com detalhes muito sutis, diácono Daniel. Davi lança a pedra acerta a cabeça do gigante, e Deus mostra assim: não foi a força da pedra que derrubou o gigante, porque se fosse a força da pedra ele cairia para trás. O que vai derrubar o gigante é a força da minha mão. Davi, taca a pedra de frente que eu vou dar um tapa na cabeça. Meu Deus!
Eu vou dar um pedala nesse gigante. Taca a pedra, Davi, que eu vou mostrar que a força vem do Senhor. Aleluia! E Deus derrubou aquele gigante diante de Davi, assim como Ele vai derrubar o gigante que está se levantando contra você. Eu quero orar com você nesse momento, para que o Senhor fortaleça você, para que o Senhor te dê o poder, a força necessária. O Espírito do Senhor está sobre você, está tudo aí dentro. Usufrua, use, aproveite a unção do Espírito. O brilho do Espírito Santo está na sua face. Manifeste Ele no seu trabalho, manifeste Ele na sua família. O poder de Deus está sobre nós. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu imagino Deus falando com Jesus naquele dia. Eu imagino Deus lá no céu falando com Jesus, enquanto o gigante estava assim: mandem um homem para lutar comigo. Eu imagino Deus olhando para Jesus e falando: filho, ele está pedindo um homem, eu vou dar um menino. Mandem um homem. E ele: vamos mandar um menino para ele, Jesus. Vamos mandar um menino, porque eu vou mostrar para ele que não é por espada, não é por lança, não é por dardo, não é por escudo, não é por tamanho de exércitos, é pelo poder do Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. O Senhor dos exércitos que estava com Davi também está conosco. Ei, abra sua mão, coloca sua mão sobre o seu peito nesse momento, feche seus olhos. Oh meu Deus, que poder é esse, Deus, que unção é essa, Pai? Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu quero convidar você nesse momento, com a mão sobre o seu peito, orar assim: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo a força para caminhar 2021, resplandecendo a glória do Teu Espírito. Diga assim: eu te dou graças, Deus, porque o Teu Espírito está sobre mim, e a Tua glória se revelará na minha vida. Me fortalece em todo o processo, para que eu possa honrar o Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, enche os seus filhos e filhas com a tua força, com o teu poder. Pai amado, que toda fraqueza caia por terra nesse momento, que todo desânimo caia por terra, que toda frieza espiritual caia por terra. Senhor, levanta esse exército, levanta esse exército. Pai amado, nós temos um ano inteiro pela frente. Capacita-nos, Senhor, para cumprir o teu grande propósito, Pai. Senhor amado, que como filhos estejamos sempre na casa do Pai, para nos alimentar, para nos fortalecer e para lembrar de quem nós somos. Nós somos servos, somos filhos. Pai Santo, em nome de Jesus, manifesta o fruto do Espírito em cada um dos seus filhos e filhas. E que, Pai amado, no trabalho amanhã, Deus amado, e durante todos os dias desse ano 2021, que todos vejam a tua glória na face dela, a tua glória na face dele, em nome de Jesus Cristo. E que através de nós, vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Se você crê nisso e recebe essa palavra, aplauda ao Rei dos Reis. Toma posse dela. Toma posse dela. Deus está te enchendo com a força necessária para que você possa cumprir o grande propósito dele na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua mão na posição de receber. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui até agora. Eu sei que Deus já fortaleceu, já derramou a força necessária sobre você, meu irmão. E não espere, sabe, que amanhã você vai acordar assim: não, vou acordar pulando, e eu vou acordar e vai estar tudo mudado. Não. A mudança que Deus está fazendo hoje é dentro de você. E essa mudança vai se manifestar através de você na vida das pessoas ao seu redor. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. A glória de Deus está sobre você, o Espírito Santo está sobre você. Muita coisa gloriosa vai começar a acontecer a partir de hoje na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém, amém. Aplauda ao Senhor. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé.
Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, Jesus.